Estamos juntos novamente, dia 2 do nosso desafio de 21 dias da Estufa, programa de evolução pessoal. E hoje nós vamos falar da alma. Então pega papel e caneta para fazer algumas anotações importantes. Vamos lá, o que é a alma, né? Tem gente que confunde a alma com o espírito. E por conta de vários pressupostos, né, da nossa cultura, vários pressupostos religiosos, pressupostos místicos, existe muita confusão na cabeça das pessoas sobre o que é a nossa alma. E eu não quero entrar aqui com você no mérito da religião, nem quero confrontar suas crenças em relação a isso, mas eu quero falar para você da alma sobre o prisma do desenvolvimento humano. Então, sobre a perspectiva do desenvolvimento humano, o que é a alma? A alma nada mais é do que a combinação da nossa mente, vontade e emoções. Então, você tem uma mente, você tem vontades e você tem emoções, tá? Então, olha só, e dessas emoções, né, você tem os derivados dessas emoções, que são os nossos sentimentos, tá bom? Então, quando eu falar de alma, não estou falando de alma penada, não estou falando de alma que reencarna, que encarna, que desencarna, eu não estou falando de... eu não estou falando nesse sentido, tá? Quando eu falo alma, eu estou me referindo a essas três coisas: mente, vontades e emoções. É disso que a gente vai tratar aqui nessa aula. Então, você tem a sua mente, você tem as suas vontades, você tem as suas emoções. E mente, só pegando um gancho aqui com a aula anterior, a sua mente trabalha em conjunto ao teu corpo. Lembra que o cérebro, ele é um órgão do corpo, lembra disso? Só que você tem agora a sua mente. Aí fica uma pergunta, né? Ué, e a mente? A mente, ela tá dentro do cérebro? Ou a mente, ela tá além do cérebro? Né? O cérebro é a mente ou o cérebro é o corpo? Aí começa uma confusãozinha aqui, né? Fica meio complexo isso aqui. Mas lembra que o nosso corpo é complexo? Então faz parte. Então, olha só, para usar uma metáfora aqui para simplificar para você o aprendizado. Imagina um computador. O computador, ele tem o hardware e tem o software. O cérebro é como se fosse o hardware e a mente é como se fosse o software, ok? Então, o hardware é a máquina, o hardware é o corpo físico, ok? E o software é a programação, são os programas. O software é a mente. Entende? Então, a mente, ela tá além da esfera do corpo, mas, obviamente, ela só funciona porque o corpo existe. Isso aqui é importante também, tá? Isso aqui é até um pressuposto da programação neurolinguística. Mente e corpo formam um único sistema cibernético. Eles não se separam. Então você tem o corpo e você tem a mente, e esses dois trabalham em conjunto. Então o seu cérebro produz sinapses neurais. O que é isso? Hardware. E essas sinapses neurais é o que trazem para você a capacidade de tomar decisões, a capacidade de avaliar riscos, a capacidade de memória, né, a capacidade de imaginar, entende? Então tudo isso que está dentro da esfera da mente funciona em conjunto com o corpo, cérebro, beleza? Então vamos entrar agora de forma mais aprofundada na alma, né? Mente, vontades e emoções. Quando a gente fala da sua mente, a gente vai entrar agora nos estudos, né, centenários aí da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria. Aí você tem agora, mais recentemente, a neurociência com inúmeras descobertas, né, sobre a nossa mente,
de forma, né, geral, a mente é algo que a ciência realmente ainda não conseguiu desbravar. A mente é muito complexa, né? Neurocientistas dizem que o cérebro ele tem mais conexões de sinapses neurais, a quantidade de conexões de sinapses neurais que o cérebro consegue fazer é maior do que a quantidade de estrelas na Via Láctea, né? Que são bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, e as conexões que o cérebro faz são maiores, são em mais quantidade do que a quantidade de estrelas. Bom, eu também não sei como é que eles contam as estrelas, mas enfim. O cérebro é essa máquina poderosa, né? Tem uma vez uma pesquisa que eu vi há alguns anos atrás que diz que se fossem reproduzir o cérebro humano, seriam necessários 20 estádios do tamanho do Maracanã lotados de computadores de última geração para conseguir alcançar as mesmas conexões sinápticas que o cérebro faz. Então, olha só, 20 estádios do tamanho do Maracanã lotados de computadores de última geração. Então o cérebro é extraordinário, né? O cérebro é algo extraordinário. Mas olha só, vamos falar de forma mais didática aqui. Eu quero fazer essa aplicação para o nosso processo de evolução pessoal, porque a ideia não é que você tem aqui uma aula muito técnica, mas uma aula muito prática para você poder executar e acelerar o seu processo de evolução pessoal. Então, tem uma autora inglesa que escreveu um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, né? O nome da autora é Carol Dweck. E a autora, ela traz nesse livro, que tem um subtítulo A Nova Psicologia do Sucesso, ela traz 2 padrões de mentalidade. Então, mente, né? Mentalidade. E um padrão ela chama de mindset fixo e o outro ela chama de mindset de crescimento. Então, primeiro, a gente pode falar da nossa alma, começando a falar da nossa mente, que existem padrões de mentalidade que uma pessoa desenvolve, segue e obedece, que fazem essa pessoa atingir o sucesso, e tem um outro padrão que faz com que essa pessoa chegue ao fracasso, né? Na verdade, no final das contas, o que essa pessoa ela tem por consequência de seguir esses padrões é um resultado no final, seja esse resultado sucesso ou esse resultado fracasso. Mas o resultado não é aleatório, o resultado ele é consequência de um padrão mental que essa pessoa está seguindo. É um mindset fixo e o outro é um mindset de crescimento. Então, o mindset fixo é o rígido, engessado. Lembra da metáfora que eu usei do fruto? O mindset fixo é aquela pessoa madura, fechada para o aprendizado. Ela acredita em destino traçado. Ela acredita que o que é para ser, será. Ela acredita que alguns nascem mais inteligentes e é por isso que essas pessoas vão ter sucesso. Mas tem outro tadinho que infelizmente não nasceu com esse dom, né? Então não tem nada que ele possa fazer sobre isso. Acredita em coisas, sabe, pré-definidas, místicas, fantasiosas, não acredita que o esforço possa levá-la ao desenvolvimento de novas habilidades e novas competências. Ela acredita que quem tem o que tem porque nasceu assim, ponto final. Mindset de crescimento não, ele já tem a mentalidade de crescimento, ela é de superação, ela acredita que o esforço leva ao resultado, o esforço leva ao desenvolvimento de novas competências. Ela acredita que os fracassos temporários, as derrotas temporárias servem de lição, né? Um grande exemplo dessa mentalidade é uma frase do Nelson Mandela que diz assim: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Olha que mentalidade de crescimento, né? O mindset de crescimento. Eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Tem uma outra frase, eu gosto muito das frases, né? Tem uma frase do Martin Luther King que ele diz assim, ó, se você puder voar, voe, se não puder voar, corra, se não puder correr, ande, se não puder andar, rasteje, mas siga sempre em frente. O que é isso? É uma mentalidade de progresso, é uma mentalidade de crescimento contínuo, é uma mentalidade que diz que você deve continuar independentemente das circunstâncias. Ele tem uma frase do Martin Luther King também que diz assim, ó, dê o primeiro passo, suba o primeiro degrau com fé. Você não precisa ver o final da escada, só ande o primeiro degrau, só suba o primeiro degrau.
Olha que mentalidade de crescimento, olha que mindset de crescimento. Você não precisa ver o final da escada, dê o primeiro passo. É isso que eu estou propondo aqui para você. Comece, se desafie, dê o primeiro passo e você vai começar vendo, o caminho vai clareando na medida em que você dá novos passos rumo a esse programa de evolução pessoal. Então, a sua mente, ela precisa ser treinada. Então você precisa treinar a sua mentalidade. E de forma muito didática, muito prática, eu quero te passar aqui um passo a passo para você treinar a sua mente. E como que você faz? Tem mais uma frase aqui para você, para te dar essa didática. É uma frase do filósofo americano capitalista chamado Jim Rohn. E o Jim Rohn, ele dizia nos seus treinamentos em áudios, né? Eu ouvi quase todos os treinamentos em áudios do Jim Rohn. Ele já é falecido, né? Mas tem treinamentos muito antigos. Esse você pode encontrar na internet também. Ele dizia assim, ó, coloque guardas nas portas da sua mente. Olha isso, voltamos de novo para aquela junção e parceria do corpo e a mente trabalhando juntos. E o Jim Rohn, ele diz, coloque guardas nas portas da sua mente. Quais são as portas da mente? As portas da mente são o nosso corpo. Então, o nosso corpo externo, os órgãos externos e os membros externos são as portas para a mente, para o que está interno, para interno além do cérebro ainda, né? Porque o cérebro ainda é o corpo. Então, os nossos olhos são portas da nossa mente. Os nossos ouvidos são portas da nossa mente. A nossa fala, ela também, de certa forma, é uma porta para a nossa mente, porque o que eu falo, eu penso, ok? O que eu falo, eu penso. A sua comunicação cria pensamentos. O que você fala, você pensa. Se você fala de forma negativa, você cria pensamentos negativos instantaneamente. Se você fala palavras positivas, se você profetiza coisas boas, se você fala coisas alegres e felizes, você automaticamente cria pensamentos poderosos, felizes, alegres, fortalecedores. O que você fala, você pensa. Então, a sua comunicação, a sua fala, a sua boca, ela também, de certa forma, é uma porta da sua mente, mas principalmente os seus olhos e os seus ouvidos. E quando o Jim Rohn, ele diz que você tem que colocar guardas nas portas da sua mente, ele está falando em outras palavras, toma cuidado com aquilo que você assiste e toma muito cuidado com aquilo que você escuta. Então, qual que é a forma de você começar a treinar a sua mentalidade para deixar de ter essa mentalidade fixa, rígida, vitimista, fraca, depressiva, fracassada e começar a ter uma mentalidade de progresso, uma mentalidade de sucesso. Começa blindando a sua mente, começa colocando guardas nas portas da sua mente para tomar cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você escuta, tá? Então é isso. Então, o que é que você assiste? Tem gente que é viciado em noticiário, tem gente que é viciado em novela, tem gente que é viciado em videozinho no TikTok, nas redes sociais, né? E viciado mesmo, de às vezes perder horas ali rodando vídeos que não vão trazer resultado para a pessoa. Então, será que é o seu caso hoje? Será que você está deixando a sua mente ser bombardeada por tudo que é tipo de lixo de informação, né, de conteúdo visual e áudio, auditivo? Então, olha só, coloque guardas nas portas da sua mente. Começa a filtrar a partir de agora, começa a filtrar nesse desafio tudo aquilo que você vai assistir e tudo aquilo que você vai ouvir. Eu quero sugerir para você algumas ações práticas agora dentro desse desafio. Quero propor isso para você aqui dentro do seu desafio, algumas atividades, algumas tarefas. Anote essas tarefas para você fazer, para você não esquecer de fazê-las. E comece a fazer isso a partir de hoje. Eu quero realmente desafiar vocês, porque isso vai acelerar o seu processo de amadurecimento, de desenvolvimento. Então, olha só, deleta os noticiários da sua agenda de entretenimento. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ter entretenimento, mas, cara, noticiários não tem nada de bom para contribuir para você.
Eu sei que aqui parece que eu estou querendo impor alguma regra e você talvez possa pensar assim: ah, Lucas, mas é bom a gente estar informado, é bom a gente estar por dentro do que está acontecendo no mundo. E eu quero te falar uma coisa que eu aprendi, e quando eu aprendi isso virou minha chave, e depois que essa chave virou, já fazem uns 3 anos que eu não assisto televisão aberta. Não assisto TV aberta. E que chave que virou? Uma pessoa falou assim: olha, sabe por que eu não assisto televisão? Porque o que eu tenho que saber, se a informação for realmente relevante, se a notícia for realmente relevante, eu vou ficar sabendo. Essa notícia vai chegar. E é verdade. Aquilo que você precisa saber, que tem real importância, vai chegar para você. Alguém vai te falar: ó, você tá sabendo disso que aconteceu? Alguém vai te falar da informação que você precisa ter. Se algo estiver acontecendo de muito importante, se é uma notícia realmente relevante e que você precisa estar sabendo daquilo, essa informação vai chegar para você. Você não precisa ficar lá assistindo noticiário, jornal, todos os dias para poder ficar informado. Você não precisa disso. Se algo realmente for importante, essa informação vai chegar para você. Aí quando essa informação chegar para você pela boca de uma outra pessoa, você vai conseguir filtrar sem perder o teu tempo. Você vai falar assim: tá, deixa eu dar uma pesquisada, vou saber o que é isso. Aí a partir disso, você vai na internet agora, de forma intencional, e seleciona o que você quer assistir, a informação que você quer ter. Tem um termo que eu gosto de usar para minha vida, é uma filosofia que eu trago para minha vida, que é viver de propósito. Não é vida, não é daquela expressão do livro do Rick Warren, uma vida com propósito. Não é propósito nesse sentido que a maioria das pessoas traz, não. É de propósito. É o quê? Intencionalmente. Viver de forma intencional. É isso que eu chamo de viver de propósito. Então, eu vou comer de propósito, eu vou me exercitar de propósito, eu vou ler de propósito, eu vou ouvir de propósito e eu vou assistir de propósito. É diferente de você estar num looping, num estado hipnótico, onde você não está vivendo de propósito, você está deixando com que as coisas e as circunstâncias e as pessoas e a televisão fiquem jogando lixo para você absorver passivamente. Então, por exemplo, você liga a televisão e fica lá assistindo um TV e você deixa aquela programação ali da Globo ficar rodando. Você não está assistindo de propósito, você não está sendo intencional no conteúdo que você está absorvendo. Você está deixando que a TV programe a sua agenda e estabeleça o que você vai absorver. A pior coisa que pode acontecer para sua mentalidade é você entrar nesse estado hipnótico e passivamente ficar ali na frente da televisão aberta, rodando ali, assistindo a programação que outra pessoa definiu para você. Da mesma forma, a pior coisa que pode acontecer é você também ficar nas redes sociais passivamente, sem selecionar, sem absorver um conteúdo de forma intencional e ficar ali passivamente no estado hipnótico, recebendo informação que outra pessoa definiu para você. Quando você faz isso, você abriu as portas da sua mente para que os inimigos entrem. Você abriu a porta da sua mente para que tudo que é tipo de tranqueira, de informação, de coisas irrelevantes entrem na sua mente e enfraqueçam a sua mentalidade. Então eu quero realmente desafiar você. Comece a selecionar os conteúdos que você absorve de propósito. Assista e ouça de propósito. Estar aqui, por exemplo, assistindo essa videoaula comigo agora, dentro dessa plataforma, é uma forma de fazer as coisas de propósito. Então você está aqui decidindo o que você vai assistir. Você dá o play, você dá a pausa, você fecha, você abre de propósito. É diferente de ficar ali numa janela passiva absorvendo conteúdo que uma TV aberta programou ali para você. Não faça mais isso, tá? E se você quiser elevar um pouquinho mais os seus padrões, faz esse jejum de TV aberta. Experimenta ficar uma semana sem TV aberta. Experimenta ficar um mês sem TV aberta. Você vai ver o quanto que é libertador. E por conta disso, tanto que na minha casa eu não tenho nem antena de TV. Né? Eu não tenho TV aberta na minha casa. Eu assisto um Netflix quando eu quero. Aí eu vou lá,
e coloco o filme que eu quero assistir. E até para assistir os filmes eu faço isso de propósito. Eu vou lá no Google e aí eu coloco lá filmes que falam sobre isso. Por exemplo, eu tô estudando sobre determinado assunto. E aí uma das técnicas que eu gosto de usar para fortalecer a minha mentalidade é fazer com que a minha mente entre em hiperfoco. Então, por exemplo, se eu estou estudando sobre o corpo, sobre a saúde do corpo, aí eu assisto vídeos sobre isso, eu ouço áudios sobre isso e eu vou assistir filmes que falem sobre isso. E se eu colocar numa série, eu vou procurar uma série que está relacionada a isso que eu estou estudando. Entende? Aí eu vou lá no Google e procuro, ó, filmes que falam sobre isso, séries sobre isso, aí Aí ele vai me dar uma lista e aí agora eu vou intencionalmente, de propósito, atrás daquele filme, atrás daquela série. Eu não vou ficar de forma passiva assistindo qualquer coisa. Eu vou de propósito porque eu entendo que isso é muito perigoso para minha mente. Então eu preciso selecionar aquilo que eu assisto. Eu preciso selecionar aquilo que eu absorvo. Não faz muito tempo, né? Um amigo meu mandou uma mensagem, falou assim, ó, coloca na Globo aí que tá passando uma matéria legal no Fantástico. Aí eu falei assim, caraca, mano, tá, vamos lá. Aí eu fui, peguei, coloquei na internet, né? Entrei lá no Globoplay, né? Porque eu não tenho TV aberta, não tenho nem antena. Aí entrei lá no Globoplay, coloquei na Globo ao vivo e fui lá ver a matéria. E aí eu coloquei, e era até interessante o que ele tinha recomendado, né? Fui pela recomendação do amigo. Mas, cara, era 5 minutos de conteúdo relevante e depois mais 1 hora de lixo. Eu falei assim, meu Deus do céu. Depois eu mandei uma mensagem para ele, eu falei assim, cara, como que você ainda consegue assistir Globo, cara? Como que você consegue assistir TV aberta ainda? Eu não estou falando necessariamente da Globo, né? Nesse caso era a Globo especificamente, mas a TV aberta de modo geral. Caraca, é 5 minutos de conteúdo que agrega, que tem relevância, e 40, 50 minutos de lixo, de conteúdo ruim. É perca de tempo, é perder energia vital ficar assistindo TV aberta hoje em dia. E hoje a gente tem recursos, tem as plataformas de streaming, tem as plataformas que você pode pagar ali uma mensalidade para assistir os filmes que você quer, para assistir as séries que você quer, para assistir os programas que você quer, os documentários que você quer. Eu só assisto de propósito. Então, quando eu vou assistir um filme, eu já programei que tipo de filme que eu quero assistir, eu vou buscar um filme relacionado a isso. Ah, tá, Lucas, você só estuda na sua vida, então? Não, claro que não. Tem dia que eu falo assim, ó, hoje eu quero assistir uma comédia. Aí eu vou lá, pego lá os filmes de comédia, vou lá no Google, faço uma lista dos filmes, o que é lançamento, aí eu vou lá e procuro esse filme de propósito lá na plataforma para mim poder assistir, ou assisto no YouTube, ou vou alugar, ou vou atrás de alguma plataforma que tem aquele filme que eu quero assistir. Porque uma outra perca de tempo, eu já caí nessa algumas vezes, né, mas aprendi a lidar com isso, é você cair lá na plataforma de streaming e ficar rodando e não acha nada para assistir, porque você tá no modo hipnótico de novo. Então, coloque guardas nas portas da sua mente. Uma outra estratégia didática aqui para você começar a treinar a sua mente, a sua mentalidade, colocando guardas para selecionar aquilo que você vai ouvir, aquilo que você vai assistir. Treine o algoritmo para te recomendar conteúdos relevantes, tá? Eu não sei se você sabe, mas as redes sociais, elas funcionam através de uma tecnologia que eles chamam de algoritmo. O que é o algoritmo? É uma inteligência artificial que manda para você conteúdos relacionados às suas pesquisas. Então, quando você clica num curtir, aquilo é uma mensagem para o algoritmo. Quando você lê um conteúdo ali no Instagram, aquilo é uma mensagem para o algoritmo. Quando você clica no perfil de uma pessoa, aquilo é uma mensagem para o algoritmo. Todas as ações que você toma nas redes sociais são mensagens para essa inteligência algorítmica, e aí, baseado nessas mensagens que você está mandando ali, inconscientemente, o algoritmo ele vai criando um padrão de conteúdo e ele vai sugestionando para você mais do mesmo, mais conteúdos relacionados àquilo. Tanto que, às vezes, você recebe um tipo de conteúdo e a pessoa que mora na sua casa, para ela, não chega nada daquilo que chega para você. Para ela chega uma informação completamente diferente. Então, você pode treinar o algoritmo como?
pesquisando, então você começa pela fonte de pesquisa, começa pesquisando conteúdos intencionais, baseado no que você quer aprender, baseado no que você quer se entreter, baseado no que você quer assistir, no que você quer ouvir. E aí você começa a seguir pessoas relacionadas a isso. Você deixa de seguir pessoas que não têm a ver com aquilo, você para de curtir conteúdos que não têm a ver com aquilo, e você começa a treinar o algoritmo, você vai perceber que agora as próprias redes sociais começam a mandar conteúdos relevantes, tá? Mas esse ainda não seria o ideal. O ideal seria que você, de maneira nenhuma, ficasse de forma passiva nas redes sociais. Porque até quando diz respeito aos conteúdos que você quer, que fazem sentido para você, tem uma hora que enche o saco. Porque quando a gente fala das redes sociais, o conteúdo ele sempre vem para você de maneira passiva. Ou seja, você sempre está absorvendo ali algo que você não selecionou para aprender. Por isso que uma estratégia que eu uso é usar mais o YouTube do que as redes sociais. Porque no YouTube, apesar de também ter ali um algoritmo que me sugestiona, no YouTube eu tenho a opção de pesquisar o que eu quero assistir. Já no Instagram não, no Instagram eu só rodo ali e vai aparecendo para mim aleatoriamente, baseado, claro, no meu nível de pesquisa, mas muito conteúdo e muito anúncio, muita propaganda. Agora no YouTube eu vou atrás, então eu coloco um podcast, coloco um vídeo motivacional, coloco um filme talvez, eu quero ver uma coisa mais a nível de entretenimento, eu consigo escolher aquilo que eu quero assistir no YouTube, porque ele me dá um acesso de fazer pesquisa, coisa que o Instagram não me traz, que o TikTok não me traz, coisas que o Facebook não me traz. Por isso que essas redes sociais, elas são as mais viciantes e elas são as principais responsáveis por desregular o sistema de produção de dopamina. A nossa dopamina é totalmente desregulada, que é o hormônio da recompensa, do estímulo, da perseverança. A nossa dopamina é desregulada justamente por conta das redes sociais. Então, uma outra estratégia que eu recomendaria para você é fazer um jejum de dopamina, que é o quê? Fazer um jejum de redes sociais. Ou começar a impor alguns limites para você em relação às redes sociais. Tudo isso que você vai fazer é, em outras palavras, colocar guardas nas portas da sua mente. Então, por exemplo, definir que você não vai acessar as redes sociais antes do seu café da manhã. Então você, por exemplo, acorda, toma um banho, faz uma atividade física, faz uma prática de meditação, ou lê um livro, ou não sei, ou prepara o teu café da manhã, e aí você, só após umas 2, 3 horas de você já estar acordado, é que você vai ali acessar brevemente alguma rede social. Coloca isso para você, por exemplo, estabelece isso, essa autodisciplina. Se estabelece também uma autodisciplina de que você, 2 horas antes de dormir, vai cessar o seu contato com as redes sociais. Vai parar de mexer nas redes sociais umas 2 horas antes de você dormir. Então, se você dorme às 10 horas, por exemplo, quando for 7 horas da noite, você para de mexer em redes sociais. Né? Ou se você dorme meia-noite, umas 8 horas, você para de mexer nas redes sociais. Enfim, vai depender um pouquinho aí da tua agenda, do horário que você vai estabelecer para você dormir. Lembrando que se você quiser acordar um pouquinho mais tarde, você vai precisar se disciplinar em dormir se você quiser se propor acordar 1 hora mais cedo, você vai precisar também se autodisciplinar para dormir mais cedo, porque senão o seu corpo não vai dar conta de fazer isso, o organismo não vai dar conta de você fazer isso. Então, cria essa disciplina, né? Se autodiscipline para fazer isso, para colocar guardas nas portas da sua mente. Então, a mente, né, os seus pensamentos, eles podem ser conduzidos por você, eles podem ser criados por você, mas para isso você vai precisar colocar guardas nas portas da sua mente, senão você vai ser conduzido pelos outros, pelas influências externas, pelo que a mídia, ou pelo que as redes sociais, ou por que outras pessoas, influenciadores, vão querer impor para você. Então selecione aquilo que você vai absorver com a sua mentalidade, tá? Faça de propósito. Fazendo isso, ainda falando aqui para você sobre a nossa alma, fazendo isso, lembra que alma é mente, vontade e emoções? O que acontece? Quando você começa a treinar a sua mente, quando você começa
a colocar guardas nas portas da sua mente, você começa a treinar a sua vontade e as suas emoções. Porque pensamentos criam sentimentos e sentimentos conduzem a ações. Então, existe um ciclo onde você tem ali a sua porta de entrada, que são a sua visão, a sua audição e a sua comunicação. Essa porta de entrada, que a gente pode chamar de comunicação, que é a comunicação verbal, visual ou auditiva, essa comunicação criam os nossos pensamentos. Esses nossos pensamentos, né? E eu já falei que esses pensamentos podem ser criados de forma positiva ou de forma positiva. Se você é intencional, se você vive de propósito, você vai criar os pensamentos poderosos, fortalecedores. Agora, se você entra em estado hipnótico, fica passivão, assistindo TV aberta, absorvendo tudo que é tipo de lixo, se você abriu as portas da sua mente, você vai criar tudo que é tipo de mentalidade fraca, negativa, vitimista, pessimista, enfraquecedora. E esses pensamentos, sejam os positivos ou negativos, vão criar os seus sentimentos. Então, o que você pensa, você sente. Então, baseado naquilo que você assiste, aquilo começa a estimular os seus quadros mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que assiste noticiário, que eu chamo de cine desgraça, né? Fica lá assistindo, não sei quantas pessoas morreram, vítima não sei do que, pai mata o filho, a mulher traiu o marido não sei o que, o político é só desgraça, 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 desgraça. Você já percebeu que é só tragédia? É cheio de sangue, é só coisa ruim, porque isso mexe com o medo das pessoas e o medo atrai muita audiência. As pessoas são muito mais estimuladas pelo medo, elas são muito mais estimuladas pela dor do que pelo prazer. Então é por isso que a mídia tradicional, por isso que os noticiários, por isso que a TV aberta, ela só estimula tudo que é tipo de tragédia, de desgraça e de lixo. Agora, olha só como que é a vida de uma pessoa que absorve isso todos os dias. Os pensamentos dela são cauterizados, são pensamentos tóxicos. Ela fica paranoica, ela tá com medo, ela tem medo de sair na rua. Ela fica fazendo a previsão para o mal, ela faz previsão para a queda, faz previsão para o fracasso, faz previsão para a doença. Inclusive já tem vários estudos que comprovaram isso cientificamente, que o medo, ele baixa a imunidade. O medo é como se desligasse o seu sistema imunológico. E na pandemia, as pessoas morreram muito mais por causa do medo do que pela própria doença propriamente dita. Porque o medo enfraquece, é como se desligasse o sistema imunológico da pessoa e aí ela ficava muito mais receptiva ao vírus, à doença, e aí acabava morrendo. Mas isso já foi comprovado cientificamente que o medo é tóxico, que o medo enfraquece o sistema imunológico e a saúde das pessoas. Então, essa pessoa que deixa a mente aberta, não protege a mente, ela vai pensar negativamente e, por consequência, vai sentir. E isso que ela sente motiva as suas ações. Ou seja, o sentimento, ele vai moldar a sua vontade. Lembra? Mente, vontade e emoções. Mente, vontade e emoções. A mentalidade, transformando as emoções de forma positiva ou negativa, que vão moldar a vontade, que em outras palavras são as nossas tomadas de ação, são as nossas decisões. Então, o que você sente é reflexo do que você está alimentando na sua mente. Então, se você é uma pessoa que tem mais sentimentos negativos durante uma semana do que sentimentos positivos, você precisa repensar quais são os quadros mentais que você está desenhando na sua cabeça. Ou melhor, né? Quais os quadros mentais que você está permitindo que outros fiquem desenhando na sua cabeça. Porque os quadros mentais são consequência do quê? Daquilo que você está deixando entrar na tua mente, através das portas da sua mente. Treinou a tua mente, colocou guardas nas portas da sua mente, alimentou pensamentos poderosos, positivos, porque você está sendo intencional naquilo que você absorve. A consequência é que você comece a se sentir melhor. A consequência é que você comece a se sentir bem, que você sinta mais alegria, mais felicidade, que você sinta mais entusiasmo, mais ânimo e, por consequência, tenha mais vontade.
vontade. Isso vai começar a moldar a sua vontade. Tem gente que fala assim, ai, mas é que eu tô sem vontade, ai, mas é porque eu tô sem força, ai, mas é porque eu tô sem motivação, ai, é que eu tô tão desanimado, ai, é que tá tão chato, ai, é que eu me sinto tão mal, é que eu sou tão triste. Essa pessoa ainda não assumiu o protagonismo da própria vida. Então o que eu tô te passando aqui é um passo a passo para assumir o comando, para assumir o protagonismo. Viver de forma intencional. Cuida da tua mente, e aí a tua mente que vai produzir os quadros mentais, vai provocar um reflexo nas suas emoções que vão derivar nos seus sentimentos, ou seja, no seu estado, e isso vai moldar as suas ações, vai moldar a sua vontade, vai afetar nas suas tomadas de decisão. É das suas decisões que o seu destino é traçado. Entendeu isso? Entendeu? Então, de forma prática, vamos trazer de novo aqui, eu quero dar uma ênfase de novo aqui para você. Seleciona o que você vai assistir. Deleta. Para de seguir um monte de gente que não agrega nada na tua vida. Para de assistir esse noticiário cheio de sangue que não agrega nada na tua vida. Para de ficar assistindo, talvez, né? Essa novela que você perde. Caraca, uma vez eu tava olhando, tava num bar, né? Comer uma pizza num barzinho, e aí tava lá Globo ligado no bar. Aí eu pensei, na hora eu pensei, caramba, você sai de casa para comer uma pizza para ficar assistindo o Globo, colocasse uma música aqui, né? Colocasse alguma coisa mais interessante. Caramba, os caras deixam na Globo. Mas beleza. Aí eu olhei, e aí quando eu vi a novela, né, a vinheta ali na novela, eu lembrei que eu tinha visto essa vinheta dessa novela no começo do ano. Aí eu falei, caraca, a gente já tá em dezembro, né? Na altura da gravação desse vídeo aqui, dezembro de 2023. Eu falei assim, caraca, essas novelas da Globo são cumpridas, hein, meu amigo? Porque elas passam durante 6 ou 7 dias da semana. Só domingo eu acho que não passa, né? Passa de segunda a sábado, se eu não me engano. Então, você tem aí uma novela que ela roda 6 dias da semana, olha isso, e a novela acho que dura ali 1 hora e meia ou mais, que dura quase um ano inteiro de novela. Eu falei, caraca, não tem série que compete com essas novelas da Globo. É brincadeira. Aí você imagina uma pessoa que programou a agenda dela o ano inteiro para todos os dias, aquele horário da noite, tá ali na frente da televisão absorvendo aquele conteúdo que a Globo definiu para ela. Olha como é que essa pessoa tá num estado hipnótico de forma passiva, deixando que a novela programe os padrões mentais, os padrões inconscientes, os padrões emocionais dessa pessoa. Ela vai passar a pensar do jeito que a novela tá ensinando para ela. Ela vai começar a ter as crenças que a novela está implantando na cabeça dela. Ela vai começar a ter as atitudes, que são atitudes que vão ser estimuladas pelo que ela viu nas ações e nas atitudes dos personagens da novela. Ela vai começar a fazer com que aquela novela seja um reflexo da realidade da vida dela. Ou você acha que não? É óbvio que é isso que vai acontecer, porque é impossível que não aconteça desse jeito, porque ela está sendo disciplinada, né? Disciplinada, passivamente disciplinada em absorver aquele tipo de conteúdo todos os dias. Como que você acha que vão ser as emoções dessa pessoa? Quais são as crenças que ela vai ter sobre dinheiro? O que essa programação ensina para ela? Quais são as crenças que ela vai ter sobre saúde, sobre o corpo, sobre o casamento, sobre a fidelidade, sobre espiritualidade, sobre a cultura, sobre a família? Quais são os padrões mentais que ela vai adquirir absorvendo esse tipo de conteúdo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia? Caraca! Quando eu tava nesse barzinho comendo uma pizza, eu olhei e falei assim, que novela comprida. Eu vi essa vinheta no começo do ano, essa novela não acabou ainda? Caramba! Então, quero desafiar você. Faz um reset na sua mente, né, de TV aberta, de redes sociais, e começa a selecionar de propósito, intencionalmente, aquilo que você vai assistir. Começa a definir de propósito aquilo que você vai assistir, porque isso vai criar novos quadros mentais, e esses novos quadros mentais vão fazer você sentir melhor, porque pensamentos criam sentimentos, e é a partir do que você sente que a sua vontade vai sendo modelada, é desses sentimentos que vão vir novas crenças, que vão vir novas ações e que vão trazer novos resultados. Combinado?
Pegou aí? Essa aula foi um pouquinho mais longa, mas eu precisava destrinchar com você aqui de forma muito prática, né? Nada do que eu estou falando aqui para você é filosófico, muito profundo, é tudo muito prático. Coloque guardas nas portas da sua mente, porque isso como um todo é o primeiro passo para você começar um processo de evolução da sua alma, que é mente, vontade e emoções, tá bom? Esse foi o segundo dia. Até amanhã, o dia 3. Tamo junto. Forte abraço.